E aí, pessoal do Física para Concurso, tudo bem? Vamos lá. Hoje a gente vai colocar mais uma função aí. E hoje a função horária vai ser a função horária da posição no MRV, tá bom? Então, do que se trata a função horária da posição no MRV? Toda função horária são expressões na quais eu substituo um valor de tempo, por isso o nome é horária, e o resultado dessa função me dá ou um valor de velocidade ou um valor de posição. Como eu estou falando da função horária da posição, esse valor vai ser um valor de posição. Se fosse função horária da velocidade, seria um valor de velocidade. O que é a função horária? A função horária é essa expressão que determina esses valores aí que eu acabei de falar para vocês. Como é que a gente vai calcular a função horária no MRV? Tá? Então, deixa eu só colocar aqui, ó, do MRV, para ficar bem claro aí o que a gente está fazendo. A gente vai pegar a função da velocidade, né? E vamos substituir dentro da função da posição. Como assim? Pega essa funçãozinha, vou pegar essa daqui, ó. Pegar essa daqui. ΔS é igual a velocidade média vezes o tempo. Para substituir dentro da função da posição a velocidade. Vou abrir isso e vai ficar posição final menos posição inicial. A velocidade média no MRV é V0 mais V sobre 2 vezes o tempo. Se você não lembra disso aqui, vai lá no vídeo de velocidade média no MRV, dá uma olhadinha e volta para cá, tá bom? Velocidade inicial mais velocidade final sobre 2. A gente vai substituir nesse V aqui, nós vamos substituir a seguinte expressão: velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Lembra disso? Que velocidade final era a inicial, mais aceleração vezes o tempo, nós vamos substituir aqui. E a gente vai botar aqui, ó, posição final, vamos passar para o outro lado a inicial, vai ser inicial, mais a velocidade inicial, mais a velocidade inicial, porque eu substituí, mais a aceleração vezes o tempo. Isso tudo sobre 2 vezes o tempo aqui. Tá bem? Bom, a posição final vai ser a posição inicial, mais 2 vezes a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, sobre 2 vezes o tempo. O que eu estou fazendo, eu estou desmembrando para você ver da onde que vem aí essa equação, tá bom? Então vamos lá. A posição final vai ser a posição inicial, mais, eu vou multiplicar esse tempo aqui para todo mundo, vou colocar um tempo aqui e aqui vai entrar um quadrado, tá bem? Vou dividir esse 2, vai ficar V0 vezes T, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. O 2 continua embaixo do A, porque não tem um 2 para simplificar. Então, essa daqui é a nossa função horária da posição. Essa função, pessoal, é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, a representação geométrica dela é uma reta, né? Essa reta pode ser crescente ou pode ser decrescente. Então, a gente vai colocar aqui como que essa reta pode aparecer. Perdão, reta, uma parábola. Estou falando aqui da função da posição do MRU e explicando a função da posição do MRV. Então, olha só. Como essa função do segundo grau é representação por uma parábola. Beleza. Essa parábola pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Tá bem? Aqui, ó, posição em função do tempo. Observe uma coisa comigo, que nessa posição aqui, ó, ele para em certa posição X, por exemplo. Ele vai até a posição X e depois volta. Então, se ele vai até a posição X e depois volta, olha só o que vai acontecer. A gente vai falar que aqui em cima a velocidade é igual a zero. Aqui em cima é igual a zero. Sempre no vértice da parábola, a velocidade vai ser igual a zero. Tá bom? Então, você já sabe que nesse ponto mais alto, toda vez, a velocidade é igual a zero. Então, por exemplo, se eu te perguntasse qual é a velocidade num ponto aqui, nesse ponto, qual é a velocidade? É positiva ou negativa? Vou botar aqui ponto P
e aqui um ponto Q. E no ponto Q, a velocidade é positiva ou negativa? Você tem que traçar retas. Como assim, professor? Olha só a reta que eu vou traçar aqui no ponto P. Eu vou traçar uma reta no ponto P e eu vou te perguntar qual é a inclinação dela. Traço uma reta tangente. Se a inclinação dela for positiva, a velocidade nesse ponto é positiva. Se a inclinação for negativa, a velocidade, ó, nesse ponto aqui é negativa. Tá bom? Isso quer dizer que ele parou e voltou. Por isso que a velocidade dele ficou negativa. A concavidade da parábola depende da aceleração. Se a nossa aceleração for maior que zero, boquinha sorrindo. Se a concavidade for menor, se a aceleração for menor que zero, boquinha triste. Então, boquinha feliz com a aceleração maior que zero, boquinha triste com a aceleração menor que zero, tá bom? Então, essa é a função horária da posição. Vamos dar um exemplo sobre essa função? Vamos colocar aqui uma função legal. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou perguntar para vocês o seguinte. Vou dar essa função, a função S igual a 30 mais 20t menos 5t ao quadrado. Eu pergunto o seguinte. Qual a velocidade em t igual a 4 segundos? Qual a velocidade no tempo igual a 4 segundos? Se você pensou em pegar esse 4 e substituir nesse t, não pode. Por que não pode? Porque quando ele pergunta a velocidade, entenda que ele está perguntando sobre velocidade. E essa função daqui, ela me dá um valor de posição. Então, se eu substituir esse 4 aqui no tempo, ao invés de me dar a velocidade em 4 segundos, ele vai me dar a posição em 4 segundos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar essa função apenas como um método de extração de informações. Como assim? Quem é esse cara aqui? Ele é a posição inicial. Quem é esse cara aqui? A velocidade inicial. Quem é esse cara aqui? Ele é a aceleração sobre 2. Tá bom? Então, é como se a aceleração já tivesse sido dividida, ou seja, a aceleração é como se fosse menos 10 metros por segundo ao quadrado, porque ela já foi dividida por 2. Então, eu vou pegar isso aqui e vou colocar na fórmula da velocidade. V é igual a V0 mais AT. É essa a fórmula que eu preciso. Então, eu vou pegar quem é a velocidade inicial? 20. Quem é a aceleração? Menos 10, porque já foi dividido aqui. Em 4 segundos, a minha velocidade vai ser 20 menos 10 vezes 4. A nossa velocidade vai ser 20 menos 40. Ou seja, a velocidade vai ser quanto? Menos 20 metros por segundo. Isso quer dizer que, nesse momento, esse corpo vai estar no sentido contrário da trajetória, com velocidade de menos 20 metros por segundo. Tá bom? E uma aceleração também aqui, ó. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Um abração, pessoal. Até a nossa próxima aula e tchau, tchau.